Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como se resolve o exercício 3 da lista de álgebra e cálculo relacional. Nessa lista ele dá pra gente esse esquema relacional com as tabelas funcionário, departamento, dependente, trabalha e projeto, e pede pra gente mostrar quais são as operações necessárias para conseguir alguma consulta que ele quer. Ele dá pra gente também alguns exemplos de dados que eu vou usar para mostrar para vocês as operações e como chegar no resultado. E aí a gente tem aqui o exercício 3, que ele pede para a gente selecionar o nome dos dependentes do funcionário João B. Silva. Aqui eu tenho a resposta para vocês utilizando produto cartesiano, mas eu vou mostrar para vocês que tem um jeito mais fácil de fazer esse exercício depois. Mas agora vamos para o passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é selecionar, projetar o ID func do funcionário de nome João B. Silva. Então a gente faz a seleção aqui da tupla do funcionário João B. Silva na tabela funcionário e projeta o ID func dele. A gente vai precisar do ID func dele porque na tabela de dependente tem a coluna ID func que mostra a qual dependente a qual funcionário aquele dependente está relacionado. Aí, então, a gente faz o produto cartesiano daquela tabela que a gente criou, que é a tabela R1, com o dependente. O produto cartesiano, ele relaciona todas as tuplas do R1 com todas as outras tuplas de dependente também. Então, ele vai juntar todas as tuplas do R1 com todas as tuplas de dependente, independente se o ID func do R1 é igual ao ID func da tabela dependente. Mas aí a gente faz essa seleção aqui que diz qual a condição: R1 ID func igual a dependente ID func. Quando a gente faz o produto cartesiano dos dois, a gente tem essa tabela toda aqui como a resposta desse produto cartesiano. Mas quando a gente realiza essa seleção aqui, R1 ID func igual a dependente ID func, ele vai retornar para a gente só as tuplas em que o ID func do R1 é igual ao ID func do dependente. Então, quando a gente faz essa seleção aqui, ele retorna para a gente só essas três tuplas aqui. Aí, para o resultado, ele pede para a gente projetar o nome dos dependentes, que aqui eu coloquei do R2, porque o R2 é essas três tuplas aqui que a gente criou aqui com essa seleção. A gente faz a projeção do nome dos dependentes, então a gente tem aqui Max, Rita e Beth como a resposta dessa consulta. Então a gente tem aqui a resposta desse exercício utilizando o produto cartesiano. Só que a gente consegue usar a junção θ ao invés do produto cartesiano para simplificar a consulta. Lembrando que a junção θ ela não é uma operação básica de álgebra, mas ela é usada porque ela é correspondente a um produto cartesiano mais uma seleção, que nem eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui a gente tem a resposta do exercício usando a junção θ. Então vamos lá, o passo a passo aqui. Primeiro a gente faz a mesma coisa, a gente projeta aqui o ID func do João B. Silva, depois de selecionar a tupla dele. E aí a gente faz aqui a junção θ entre R1 e dependente e diz que R1 func tem que ser igual ao dependente ID func. Quando a gente faz essa junção θ aqui entre R1 e dependente, essa operação aqui da junção θ é equivalente a gente fazer o produto cartesiano entre R1 e dependente e depois fazer aquela seleção em que a gente diz que R1
e defunc tem que ser igual a dependente e defunc, que nem eu mostrei. Essa operação é equivalente àquelas duas operações, né, do produto cartesiano e da seleção. Aí então a gente projeta aqui o nome dep e a gente tem aqui o Max, a Rita e a Beth de novo. Aqui vale notar, quando a gente faz a junção θ, ele já dá pra gente como resultado as três duplas lá que a gente teve como resultado na seleção, o que mostra que as duas operações realmente são equivalentes. Então a gente tem aqui a resposta pro exercício. Mas se a gente está usando junção θ para esse exercício, será que tem como a gente usar a junção natural também para resolver esse exercício, para deixar mais simples ainda resolver esse exercício? Só que a gente não consegue usar a junção natural para resolver esse exercício. Por quê? A junção natural, ela junta as duas tabelas, ela faz uma junção nas duas tabelas utilizando todas as colunas com o mesmo nome das duas tabelas. Então, como funcionar aqui? Tem as colunas, a coluna idfunc, a coluna datanasc e a coluna sexo, e o dependente também tem essas três colunas, idfunc, datanasc e sexo. Quando ele tenta fazer a junção natural, ele tenta fazer uma equivalência entre as três colunas. Ou seja, se eu tivesse aqui, eu tentar fazer a junção dessa primeira tupla aqui do João B. Silva, em que o idfunc vale 1, a datanasc é 1º de fevereiro de 1955 e o sexo é masculino, ele vai tentar procura uma tupla aqui na tabela dependente que tem todos esses mesmos valores. 1 para idfunc, 1º de fevereiro de 55 como datanasc e M como sexo. E se a gente olhar, não tem nenhuma tupla que satisfaz essas condições para nenhum dos idfuncs aqui da tabela funcionário. Então, se a gente fizesse uma junção natural entre funcionário e dependente, a gente ia obter uma tabela vazia, sem nenhuma tupla. Então, a gente vê aí que não dá para usar a junção natural para resolver esse exercício.